Empatia. Esse foi o sentimento responsável por uma tomada de consciência que fez um homem que estava decidido a morrer optar pela vida. Eu sou a Nilza, sou psicóloga, e nesse vídeo eu vou falar dessa história, que é O Sonho de um Homem Ridículo, um conto que está aqui no livro Duas Narrativas Fantásticas, do Dostoiévski. Esse conto foi publicado em 1877. E o outro conto daqui é Adócio, que foi publicado em 1876 e que já tem vídeo aqui no canal sobre ele. Então, quem que é o ridículo, né, dessa história? É um homem que a gente não sabe o nome e que ele se reconhece como ridículo desde sempre. E ele sofre muito com essa autoconsciência. Ele diz que ele era visto como ridículo por todo mundo. Ele também se sentia ridículo e sabia disso, e isso era desde sempre, desde criança, desde os 7 anos, né, na escola, na faculdade, na vida. E a gente percebe esse sofrimento, né? O que quer dizer hoje, né, ser um homem ridículo? Fazendo uma comparação, ser humilhado, ser excluído. Ele era diferente, né? Ele não se sentia aceito. E isso gerava muito sofrimento, ao ponto de que ele criou um mecanismo de defesa para tentar lidar, né, com essa situação, que era a indiferença, o distanciamento afetivo, a indiferença. E aí vem a famosa frase daqui, de que ele descobriu, né, uma convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Ele coloca: senti de repente que para mim dava no mesmo, se existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Com essa indiferença, né, com esse sofrimento, com essa sensação de estar preso, né, nesse mundo que não tem saída, com esse pessimismo, ele decide que vai tirar a própria vida e fala: mesmo sendo pobre, eu comprei um revólver porque eu estava decidido. Só que ele comprou esse revólver há 2 meses atrás. Então a gente já vê uma contradição, né? Que é a famosa ambivalência que existe nos casos de pessoas que morrem por suicídio. Existe, de um lado, essa decisão, essa ideia, essa vontade de tirar a própria vida, muitas vezes, né, pensando que isso vai ser um alívio do sofrimento que está insuportável, mas por outro lado existe também a dúvida, existe o querer viver, né? Existem sentimentos pela vida. Tanto que aqui na página 97 ele pergunta a si mesmo: é isso? E com absoluta determinação ele responde: é isso. Ou seja, vou me matar. Então, se eu estou perguntando, eu tenho a dúvida, né? Eu tenho a ambivalência, eu tenho o desejo de viver. Eu tenho a ideia da morte, mas eu também tenho a ideia da vida. E aí nós temos aqui esse sofrimento vindo das relações, né, com as pessoas, da interação com o outro. E aí nós temos também um ponto de virada, que é quando ele sai em uma noite e aí vê uma estrelinha no céu, aquilo chama a atenção dele. E nessa mesma noite, que é uma noite de chuva, a famosa noite tenebrosa, né, que muita coisa acontece, ele encontra uma menina de uns 7, 8 anos, desesperada, pedindo socorro. E ela puxa ele, ela grita, ele não entende muito bem o que ela está falando, mas ele entende o desespero, ele sente o desespero. Parece que a mãe dela está precisando de ajuda, talvez esteja assim, morrendo e ela precisa urgente que alguém vá socorrer. E ele se nega, ele é frio, ele é insensível, ele é desumano. E aí a menina percebe que ele não vai ajudar, procura outra pessoa para ajudar e ele vai para casa. Só que isso é o que mudou, né, a história, esse é o ponto de virada. Ele vai para casa refletindo de que ele ficou impactado, ele sentiu empatia, ele teve pena, compaixão por aquela menina que estava sofrendo. Ele falou: eu ainda sinto isso, eu ainda estou vivo, eu consigo sentir. Só que ele não ajudou, e aí ele vai tentando responder por que ele não ajudou e por que ele sentiu empatia. Porque ele estava pensando em se matar, né? Talvez ali, minutos depois, horas depois. E para quem está pensando em se matar,
como é que alguma coisa do mundo ainda me afeta? Como é que eu me importo? Se daqui a um tempo, daqui a poucas horas eu não vou estar aqui mais, como que eu ainda posso estar me importando com as coisas do mundo? E aí ele fica nesse questionamento, nessa reflexão, vai e volta. Chega em casa, pega o revólver, coloca em cima da mesa, tá pensando, conversando consigo mesmo. E aí o que acontece? Ele adormece. Coisa que ele fala era difícil de acontecer, de ele adormecer na poltrona. Ele também fala que ele sofria de insônia. Ele não fala assim, mas ele fala que passava a noite toda acordado, não lia à noite, ele passava a noite acordado e durante o dia ele lia e fazia as coisas. Então ele tinha, né, muito sofrimento, muita coisa acontecendo ali com ele. Então ele adormece e tem um sonho. Esse é o sonho de um homem ridículo. Ele tem um sonho e nesse sonho ele tem uma revelação. Assim que ele adormece, o que ele estava pensando continua, aquele fluxo aquele raciocínio que ele estava tendo. Acontece muito, né? A gente dorme, a gente está pensando em alguma coisa, você está estudando alguma coisa e você dorme e acaba sonhando, né, a continuação daquilo que estava acontecendo. Parece que, né, a sua mente está lá buscando, né, fazendo conexões, buscando sentido. E aí ele sonha que ele de fato pega o revólver, dá um tiro no coração e se mata. Só que tem uma continuação nisso, ele se mata e ao invés de encontrar o absoluto nada, o que ele encontra é ele saber que ele continua vivo, né, é uma nova existência, e ele é transportado para um outro planeta que se parece muito com a Terra, que tem um Sol também, só que tem uma população que vive de forma completamente diferente da gente. Um paraíso, né? Um lugar perfeito para se viver, onde não tem doença, onde não tem pecado, onde as pessoas se amam, onde as pessoas não têm ciúmes, não tem violência, né? Não tem ciência. E aí uma parte muito importante. Ele diz que as pessoas lá amam, né? Tudo que tem à sua volta, né? As árvores, os animais, a natureza, umas às outras, os filhos dos outros. Só que elas não sabem das coisas, elas não têm ciência, elas não têm ambição, elas não têm ambição de saber, de conhecimento. E que ainda assim elas têm a sabedoria que ele não tem, que a gente não tem. Embora a gente queira, né, cada vez mais dominar as teorias e o conhecimento sobre tudo da vida. Enfim, ele está lá nesse planeta onde tudo é perfeito, né? Onde ele sente muito amor, onde ele se sente amado, né? Porque assim que ele morre e ele descobre que ele está morto, mas que ainda continua com consciência, ainda está vivo, uma nova existência, ele teme ter que viver novamente do mesmo jeito. Ele fala que seria meio que a pior tortura para ele continuar, né, numa outra existência sendo ridículo, que ele não queria continuar sendo humilhado, ver o quanto isso gerava sofrimento, né, para ele. E aí ele está vivendo lá sem ser humilhado, sem ser questionado, sem ser odiado. As pessoas amam, as pessoas estão ali acolhendo ele. E ele fica muito feliz com isso, descobre a verdade, né? E aí ele acorda. Ele está consciente que isso é um sonho, mas tão real, tão impactante, que muda radicalmente, né, quem ele é, a visão de mundo que ele tem. E isso faz uma transformação tão profunda, tão boa para ele, que ele quer compartilhar, né? Ele quer que o mundo saiba o que ele descobriu, e ele descobriu isso através de um sonho, mas que é como se fosse real, para ele era real, e ele tinha como propósito de vida pregar isso agora. Só que quando ele vai contar para as pessoas, agora as pessoas riem dele novamente, chamam isso de delírio, de alucinação, e ele continua sendo ridículo. Só que ele não se importa mais. Isso ele fala no início do livro, que ele não se importa de as pessoas estarem agora chamando ele de ridículo, e de ele sempre, né, continuar sendo ridículo, porque para ele não é. E isso que é interessante. Como ele conseguiu fazer, né, a integração da personalidade dele, a aceitação de si mesmo. O sofrimento vinha da não aceitação, né? Eu me julgo mais do que o outro. E aí quando o outro me julga, isso também dói muito. Mas quando eu estou bem comigo, quando eu estou em paz comigo, quando eu
eu me aceito, o julgamento do outro tem muito menos impacto. E ele diz isso, né? Que ele entende que as outras pessoas riem dele, vão continuar rindo, mas é porque elas não sabem o que ele sabe, né? E ele está falando do amor. Ele está falando das verdades que ele descobriu naquele planeta, de verdades que para ele talvez sejam as únicas capazes de fazer valer a pena a vida, e por isso ele decidiu viver. E ele coloca no final, o principal é: ame aos outros como a si mesmo. Eis o principal, só isso, não é preciso nem mais nem menos. Imediatamente você vai descobrir o modo de se acertar. E, no entanto, isso é só uma velha verdade, repetida e lida 1 bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou. Mas ele continua acreditando, e esse é o propósito, né, da vida dele: acreditar no ser humano, acreditar que as pessoas, ele coloca, as pessoas podem ser belas e felizes sem perder a capacidade de viver na Terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. E eles, ora, continuam rindo justamente dessa minha fé. Agora não importa mais, importa que ele está bem, que ele acredita no que faz sentido para ele, e que isso é, né, o que ele foi salvo por essa menina, né, que fez esse despertar, né, da vida dele, essa tomada de consciência, e que mudou completamente a decisão, o futuro dele. É um livro muito bom, né? É um livro muito profundo nesse sentido de fazer a gente refletir sobre as questões humanas, sobre a importância e ao mesmo tempo o perigo, né, do uso inadequado da ciência. Da religião, inclusive, tem uma crítica à religião, porque ele diz que lá as pessoas amam e as pessoas vivem o aqui e agora, e não parece ter muita preocupação com saber sobre isso, com a vida eterna, com saber o que vem depois, e ao mesmo tempo elas estão vivendo isso, né? É mais no sentir, menos no falar e mais no sentir. Eu indico, né? É uma leitura que eu recomendo, os 2 contos, a Dócil também, né? E agradeço, né, você que assistiu até aqui, e peço para poder dar um like no vídeo, né, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.